Olá pessoal, eu sou o Caco e essa é a aula número 5 a respeito de vetores, tá? É aula de segunda-feira. Não está sendo na segunda-feira, mas tudo bem, mas é aula de segunda-feira. Bom, as palavras-chave dessa aula, tá? Começam com FBNet, que é referência ao livro, e CN4, que é referente ao capítulo 4 de cinemática do livro FBNet, tá bom? E além dessas duas aqui, dessas duas siglas, né, basicamente, todas as palavras que você encontra nessa aula aqui, né, aula 5, número 5, vetores, módulo, direção, sentido e tudo mais que tiver aqui, tá? Paralelogramo, polígono, tá? Então tudo que a gente vê aqui também é palavra-chave dessa aula, tá bom? Então vamos começar a falar sobre vetores, vamos falar sobre o módulo, direção e sentido de um vetor. Bom, o que é um vetor? O vetor é uma seta. Uma seta é um vetor, tá bom? E para que serve o vetor? O vetor serve para representar grandezas físicas, tá? Chamadas grandezas vetoriais. Aí você fala, não adiantou muito. Veja, o que é uma grandeza física? É uma algo na física que representa algo que a gente observa. Por exemplo, força. Força é uma grandeza física vetorial. Velocidade. Velocidade é uma grandeza física vetorial. Deslocamento é uma grandeza física vetorial. Massa é uma grandeza física, mas não é vetorial. Ela é escalar, tá? Outra coisa temperatura, né? Temperatura é uma grandeza física escalar também, tá bom? Então, qual é a diferença entre vetorial e escalar? É que vetorial você tem necessidade de apresentar não só a intensidade dessa grandeza, como por exemplo velocidade, 100 km por hora, 200 km por hora, mas para o sentido dessa grandeza ficar completo, a gente precisa apresentar também uma direção e um sentido, ok? Aí você fala, bom, mas quando eu falo que eu pego meu carro e ando a 100 km por hora, eu não digo a direção e o sentido. Mais ou menos, de certa forma está implícito, né? Você não pega seu carro e anda 100 km por hora na direção do céu. A gente sabe que se é um carro é na direção da estrada, certo? Mas mesmo assim, a estrada está para o norte, está para o sul, está para o leste, está para o oeste. A gente não fala isso, né? E o sentido? Bom, a gente entende que você anda 100 km por hora para frente, você não anda de ré, né, para trás a 100 km por hora, tá? Então, mas em alguns casos é necessário expressar isso. Lembra? É quando para o sentido, para a grandeza ficar realmente representada, a gente precisa apresentar essas três características de um vetor, tá bom? Bom, o que representa o módulo de um vetor? O módulo de um vetor representa o tamanho do vetor. Então vamos pegar esse vetor aqui, vou arredondar, tá? Vamos dizer que tem 9 centímetros esse vetor. Ele tem 9 centímetros. Vamos dizer que 9 centímetros quer dizer uma força, tá? Implica em uma força de 90 newtons. Então o que eu estou querendo dizer? Que um vetor de 1 centímetro vai ser uma força de 10 newtons. Um vetor de 5 centímetros vai ser uma força, né? Vai representar uma força de 50 newtons. Um vetor de 15 centímetros, eu estou dizendo que eu estou falando de uma força de 150 newtons. Então eu estou estabelecendo, tá? O módulo, né? Ou a intensidade da grandeza com relação ao tamanho do vetor, certo? Então eu estou estabelecendo essa relação entre o tamanho do vetor com a intensidade dessa grandeza. Tá bom? Isso é um módulo. Então, quando eu estiver falando sobre vetores de força, eu deixo explícito, de certa forma, uma relação entre intensidade e o tamanho do vetor, e todo vetor que tiver um tamanho, eu medindo o tamanho ali, eu vou dizer qual que é a intensidade, tá, dessa grandeza física. Então, isso que é módulo, ele representa a intensidade, tá?
A direção do vetor, o que é a direção do vetor? Tá reparando que tem um pontilhado aqui, ó, por trás aqui, ó? Então, esse pontilhado, essa direção aqui, ou esse pontilhado suporte, essa é a direção do vetor, tá bom? Essa direção ela tem infinitas direções, ela pode ser na vertical, na horizontal, ela pode ser aqui, ó, direcionado para a câmera, tá? Ela pode ser enviesada assim, ó, que vem aqui de cima assim, entra na mesa e sai lá do outro lado da mesa. Ela pode vir debaixo da mesa e sair para cá. Então, tem infinitas direções, tá bom? Digamos assim que a direção é a reta suporte do vetor. É onde esse vetor está apoiado. Só nesse plano aqui nós temos infinitas direções, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Na verdade, não tem só esses números que eu falei, tem infinitas mesmo direções aqui, tá bom? Fora essa direção do plano, tem assim, 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 assim. Nossa, tem infinitas direções, tá bom? E o sentido, o que que é? O sentido é representado por essa setinha aqui, esse triângulo aqui, ó, que indica para que lado da direção o vetor está, tá? Então, vou aqui apontar, ó, o sentido é essa setinha. A direção é essa reta suporte. E o módulo é o tamanho do vetor. Tá bom? Então, isso aqui é o módulo, é o tamanho. Então, essas são as três grandezas. Três características do vetor. Módulo, tamanho, direção, reta suporte e o sentido. Para um lado ou para o outro. Geralmente, esse sentido quer dizer positivo para um lado e negativo para o outro. Tá? Eu fiz positivo para lá, negativo para cá, mas eu poderia ter feito positivo para cá e negativo para lá. Quem estabelece é quem está utilizando o vetor para representar, tá bom? Então, essas são as três características de um vetor. Então, se eu pegar e desenhar esse vetor aqui, ó, tá? E fizer assim, ó, tá? Claro que a mão livre, né? Tá? Vamos dizer aqui, ó. Estou fazendo esse vetor aqui, ó, tá? Então, veja, ele tem o mesmo tamanho daquele lá, está na mesma direção que esse aqui, aí você fala, não, mas essa aqui é outra reta suporte. Mas é na mesma direção, elas são paralelas, ó, tá bom? Essa reta suporte aqui, ó, é paralela àquela lá, elas não se encostam, elas não se tocam. Então, é a mesma direção e no mesmo sentido para a direita. Então, esse vetor aqui é o mesmo vetor daquele lá, tá? Ah, e lembrando outra coisa, como é que a gente sinaliza o vetor? A gente escreve uma letra e põe uma setinha em cima da letra. Então, eu posso pegar esse vetor e deslocar ele por aqui, desde que eu não mude o módulo, a direção e o sentido, ele é o mesmo vetor, certo? Ele é exatamente o mesmo vetor. Então, eu posso, esse vetor, ele pode ser aqui a velocidade, né? E a velocidade, ela representa um deslocamento por um tempo. Então, aqui é um vetor, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar, por exemplo, se eu redesenhar esse vetor aqui, só que não bem esse vetor, um parecido com ele, assim, ó. Tá? Um parecido com ele, ó. Só que dessa vez, o que que eu fiz? Eu desenhei um vetor na mesma direção do que os outros, do mesmo módulo que os outros, porém, agora eu inverti o sentido. Antes estava para cima, para lá para a direita, e agora está aqui para baixo, para a esquerda, certo? Então, eu posso dizer que esse vetor é um outro vetor. É um vetor, por exemplo, y. Mas eu posso dizer também como tem o mesmo módulo, a mesma direção, só trocado o sentido. Então, eu posso dizer que esse daqui é o vetor inverso, ou melhor, oposto daquele vetor. Tá? É o vetor oposto daquele vetor. Tá bom? Então, ele é o menos v. Certo? Bom, se eu modifiquei um pouquinho alguma dessas características, seja a direção, seja o sentido, ou seja o módulo, eu tenho outro vetor. Aí você fala, mas você acabou de inverter aqui o sentido e não é outro vetor, é o mesmo vetor v. Não, não, esse aqui é outro vetor. Esse daqui é o oposto do vetor v. E o oposto do vetor v é um outro vetor. Eu coloquei um sinalzinho menos aqui, ó. Então, menos v é diferente do v. É um outro vetor. Eu mudei um pouquinho alguma coisa, ele passa a ser outro vetor. Eu posso até mudar um pouquinho a direção, ó. Tá? Continua o mesmo tamanho, ó, o mesmo tamanho, tá?
Vou até fazer aqui mais fortinho para você ver. Fala, não, mudou um pouco. Não, o mesmo tamanho, tá? Agora, a direção mudou um pouquinho. Então, a direção era assim, ó. Agora ela está um pouquinho para cá, ó. Então, eu mudei a direção. Se eu mudei a direção, passou a ser um novo vetor. Aí você fala, e o sentido mudou ou está igual? Bom, como mudou a direção, né? Como mudou a direção, eu não posso dizer mais que é o mesmo sentido do outro, tá? Porque o sentido ele está intimamente relacionado à direção. Então, quando a direção muda, aí eu tenho um novo sentido para lá e para cá. Agora, nessa direção eu tinha um sentido para lá e um sentido para cá. Nessa direção, um sentido para lá e para cá, igual daquela. Só que essa direção que é outra, aí tem um sentido para lá e um sentido para cá. Tá bom? Você pode até dizer que o sentido dos vetores é para lá e para cá. Pronto. Ou mais, menos. Então, você estabelece qual que é o mais e o sentido contrário é menos. Então, se esse daqui é mais, esse daqui é menos. Tá? Mas se esse daqui for menos, esse daqui é o mais. E a notação muda? Não, pode ser a mesma notação. É que o vetor V ele é negativo e o vetor menos V ele é positivo. Porque menos uma coisa negativa é o que? Ela é positiva. Então, se V está no sentido negativo, menos V está no sentido o quê? Positivo. É o contrário do sentido do V, que é negativo. Então, o contrário do negativo é o quê? Positivo. Entendeu? Então, não faz diferença aqui, tá bom? Veja, quando um objeto faz uma curva, tá? Então ele tem uma velocidade. Então, nesse ponto, a velocidade dele é essa aqui, ó. Nesse ponto, a velocidade dele é essa aqui, ó. Daí você fala, como é que você sabe que a velocidade dele é essa daqui? Ué, porque ele está fazendo a curva, ó. Então, se ele está fazendo a curva, se eu olhar ele nesse ponto aqui, eu vejo ele indo para lá, ó. Se eu olhar ele nesse ponto, eu não vejo ele indo para lá, eu vejo ele indo para lá, ó. Certo? Então, cada pontinho aqui, por mais que o módulo do vetor continue igual, ó, o tamanho do vetor continua igual, a intensidade da velocidade continua igual, mas a velocidade é outra. Por quê? Porque está mudando a direção do vetor, certo? Então, mudou um pouquinho a direção, é outro vetor. Mudou o sentido, é outro vetor. Mudou o módulo, é outro vetor, tá bom? E quais as três características de um vetor? Módulo, direção e sentido. A gente vai falar sobre módulo, tá? E direção e sentido a gente vai falar também um pouquinho mais aqui quando a gente falar de soma e subtração de vetores. Então, agora falando sobre adição e subtração de vetores, nós temos dois métodos para somar e subtrair vetores. Um é o método do polígono e o outro é o método do paralelogramo, tá? Mas vamos começar com o polígono. O método polígono diz o quê? Tá? Diz que eu pego cada vetor e ponho no final de um vetor o início do outro vetor. Eu vou alinhar, eu vou colocar um vetor seguido do outro, tá? Então vamos tomar como exemplo o seguinte. Vamos dizer que esse vetor aqui é o deslocamento 1. Esse vetor aqui é o deslocamento 2. Esse vetor aqui é o deslocamento 3. E esse vetor aqui é o deslocamento 4. Aí você fala, mas como é que ele faz deslocamentos assim separados um do outro? Não. Os deslocamentos podem ser até um seguido do outro. Eu só coloquei separado porque os vetores podem ser mexidos de um lado para o outro, tá? Eu posso mexer os vetores de um lado para o outro e isso não deixa de ser um vetor, não deixa de ser o mesmo vetor anterior, tá? Lembra que o vetor ele tem três características, é módulo, direção e sentido. E não tem aqui a quarta característica, por exemplo, posição. Então, a posição onde ele está não importa. Mas se ele tiver o mesmo tamanho, a mesma direção e o sentido daqui para lá, por exemplo, né? Ó, então, eu estou mexendo de posição, mas a direção ela continua sempre na mesma direção. Tá certo? Então, eu tenho quatro deslocamentos aqui. 1, 2, 3 e 4. E eu quero fazer a soma desses deslocamentos. Eu quero ver para onde que o móvel vai. Se ele faz esse deslocamento, depois ele faz esse deslocamento, depois ele faz esse deslocamento, e depois ele faz esse deslocamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esses quatro vetores, tá? Então, vamos lá, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui tem quase 7. Então, vou fazer ele aqui, ó. Na horizontal, tá igual aquele lá. Então, aqui, ó. Quase 7. Aí você fala, peraí, mas você não tinha que fazer primeiro o D1... o D2, o D1, depois o D2, depois o D3. Não, eu vou somar, ó,
eu vou somar o D1 mais o D2 mais o D3 mais o D4. Eu vou fazer nessa ordem. Pessoal, mas como é que você começou com o D2? Não, eu coloquei o D2 só para ter uma base em relação aos outros. Mas o 1 eu vou colocar aqui, ó. Ó, o 1 tá aqui, ó, tá vendo? Então eu vou fazer ele aqui nessa direção. Esse vai ser o 1. Vamos ver o tamanho do 1. O 1 tem um pouquinho mais de 4 centímetros. Então tá aqui, ó. Então esse é o vetor 1, tá? Então ele começa aqui e vai para lá, ó. Tá aqui, ó. Esse é o vetor D1. Esse daqui é o vetor D2, tá? O D3 eu vou fazer aqui, ó, na ponta do D2, tá vendo? Eu estou colocando um seguido do outro. Então ele faz o D1, aí quando ele termina do D1, ele vai lá e faz o D2. Quando ele termina o D2, agora ele vai fazer o D3, que é aqui para baixo, né? Então tá aqui, vou colocar aqui mais pertinho, só para a gente ver que a direção tá igual, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o D3. Vamos ver o tamanho do D3. Tem 3 e pouquinho. Então vamos lá, 3 e pouquinho. Ele vem até aqui, assim. 3 e pouquinho. Tá? Então, esse aqui é o vetor D3, tá? E agora, por último, o vetor D4 naquela direção lá, ó. Vamos tentar fazer o mais, né? O ideal seria usar um... Tanto aqui o esquadro, tá? O ideal é sempre usar um esquadro, né? Porque o esquadro é o jeito mais certo de você pegar paralelas, tá? Então tá aqui o D4, ó. Eu vou colocar esse aqui, né? Para apoiar o esquadro, ó. E vou deslizar o esquadro, tá? Paralelo ali, ó. Até chegar aqui na ponta do D3. Ih, não vai dar certo, não. Tá? Ficou certinho, deu, tá? Então tá aqui o D4 nessa direção. Vamos ver o tamanho do D4. O D4 tem 4,5. Então, vou fazer aqui 4,5. 4,5. Tá aqui. Então, tá? Então, esse aqui é o deslocamento D4. Então, ó, essa que é a regra do polígono. Eu ponho um seguido do outro, um atrás do outro, e o vetor resultante, ele vai começar onde começa o primeiro, que é o D1, ele começa aqui, e vai terminar onde termina o último, que é aqui, ó. Então, o vetor resultante, ele vai estar aqui, ó. Tá? Ó. Dali até aqui, ó. Esse aqui é o vetor resultante. Tá? Esse aqui é o vetor resultante. É um Rzinho, por exemplo, tá? Então, eu digo que o vetor R é igual a D1 mais D2 mais D3 mais D4. E esse é o vetor resultante, tá bom? Bom, qual é a outra coisa que eu acho interessante mostrar aqui? Que o vetor R, eu posso somar os vetores D1, D2, D3, D4 em qualquer ordem que ele vai dar o mesmo vetor R. Tá? Em qualquer ordem ele vai dar o mesmo vetor R. E eu vou utilizar novamente a regra do polígono. Só que dessa vez, ó, eu vou achar o vetor R, né? Vamos comprovar que esse vetor aqui vai ser igual ao outro vetor. Tá? Agora fazendo o quê? D3 mais D1 mais D4 mais D2. Tá vendo? Fazendo uma ordem diferente agora. Tá? Então vou começar com D3. D3 vem para baixo, aí o D1 sobe um pouquinho, o D4 vem para baixo e o D2 vem para cá. Ó. Ixi, eu acho que vai ficar uma coisa de louco aqui, tá? Então eu vou puxar daqui logo, ó. E vou começar com D3, né? Bom, D3 é mais fácil, é só na vertical. Vou começar com D3 aqui assim, ó. Fazer aqui o D3. Tá? Tá aqui, ó. Daqui para baixo. Vamos pegar o mesmo tamanho, né? Preciso da régua. Então D3 era 3 e pouquinho, então aqui 3 e pouquinho aqui, tá? Só um pouquinho mais para baixo aqui. Então, o vetor D3 para baixo tá aqui, ó. Então, primeiro o D3, tá? Depois do D3, o D1, é aquele lá, ó. Então, vamos fazer aqui. O D1, ele vai... Eu vou puxar o D1 até aqui na ponta do D3, tá? Vamos lá, coloco aqui para guiar esse outro, né? O ideal são 2 esquadros, né? Mas eu só tô com um, então vai só um mesmo. Então tá aqui, ó. Na ponta do D3, agora eu vou fazer o D1, ó. Mesmo tamanho lá, vamos medir qual que é o D1 mesmo, né?
é 4, né? 4 centímetros, então aqui, 4 centímetros, um pouquinho mais para frente, até aqui, tá? Então, esse daqui é o D1, tá? O D4 é para lá, né? Então, vamos fazer o D4 aqui, vamos ver se eu consigo fazer, eu vou ter que puxar ele até aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Vou puxar ele até aqui, ó, agora vai dar. Então, vou colocar aqui, ó, tá lá, aí eu ponho aqui para puxar reto, ó. Aí eu vou puxar o D4, puxo o D4 até aqui, ó. Tá? Então tá na mesma direção, puxo para naquela direção lá, ó. Tá, qual o tamanho do D4? É 4,5. Vamos aqui 4,5 também. 4,5 tá aqui, ó. Ixi, eu fiz um pouquinho maior, então tem que diminuir ele, ó. 4,5 até aqui, ó. O D3 ficou bem em cima. Vamos tirar o D3, vamos colocar aqui, ó. Esse daqui é o D3, pronto. O D4 ficou até ali, tá bom? E agora o D2. O D2 é na horizontal para lá, ó. Então, vamos puxar aqui o mais na horizontal possível, tá? O D2. Tá? 2, tá lá, mesma direção, coloco a régua aqui para fixar a direção aqui, ó, tá? E puxo aqui, ó. Então, D2 vai ficar aqui, ó, daqui para cá. Vamos ver o tamanho do D2. Ver o tamanho do D2 dá 6 e pouquinho, né? Então aqui, ó, D2 a partir da ponta aqui do D eu não coloquei, né? 6 e pouquinho. 6 e pouquinho era aqui, né? Passava do 6,5? Eu não lembro. Vamos lá de novo. 6 passava do 6,5. Então tá aqui. 6, mais ou menos aqui mesmo. Bem, quase que eu fiz certo o tamanho. Então tá aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Esse é o D3. Depois eu fiz o D1. Depois eu fiz o D4. Esse aqui é o D4. E depois eu fiz esse daqui que é o D2, ó. Ficou bagunçado, certo? Mas mesmo assim, eu cumpri a regra do polígono. Eu coloquei um seguido do outro, na ordem que está aqui. Então, D3, depois o D1, depois o D4 e depois o D2, ó. Olha lá, D3, D1, aí o D4, ó, e depois o D2, certo? Eu só fiz o quê? Eu peguei os mesmos vetores lá e puxei para baixo aqui na mesma direção, só que coloquei um seguido do outro. Então, o vetor resultante é onde começa o primeiro, que é aqui, e termina o último, que é aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Esse é o vetor resultante, ó. Esse é o vetor R, tá aqui, ó. Tá? Então, esse é o vetor R. Vamos ver se está igual aquele vetor R? Olha lá. Tá? Vamos colocar aqui, vamos colocar assim, ó. Vamos ver se está na mesma direção. Então, lá paralelo. Ó, tá paralelo lá. Daí eu vou puxar aqui, ó. Olha, quase que ficou igualzinho, tá? Por quê? Por causa da imprecisão do desenho, né? É claro que alguma coisa talvez não tenha ficado exatamente do tamanho, mas se você olhar do modo geral, você vê que o R aqui é igual ao R aqui. Então, indiferente as ordens, né? A ordem que eu ponho aqui, a soma dos vetores, se eu estou somando os mesmos vetores, o resultado tem que ser igual. Certo? Bom, isso daqui é semelhante a eu dizer, por exemplo, que 3 mais 2 mais 5 mais 3 é igual ao quê? 5, 10, 13, né? Então, se eu fizer 2 mais 3 mais 3 mais 5, vai dar os mesmos 13, ok? Bom, eu falei que aqui é adição e subtração. Eu só fiz adição. E a subtração como é que é? A subtração, na verdade, ela não existe. Então, se eu quero fazer a subtração, se eu quero um outro vetor S, por exemplo, que é igual a D2 mais o D1 menos o D3 mais o D4, por exemplo, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o vetor S vai ser o quê? O vetor D2 mais o vetor D1 mais o vetor menos D3
mais o vetor D4, tá? E daí eu tenho que, na hora que eu estiver somando, inverter um deles. No caso, o D3. O D3 é para baixo, então o menos D3, quem que é? É para cima. Tá? Então, esse daqui é o menos D3. Então, agora eu vou somar D1, D2, D4 e o menos D3. Aí você fala, não, o D3 está antes. Não tem importância. Lembra que a ordem não interessa. O que eu tenho que somar é exatamente os vetores que estão indicados aqui. Ó. Então, é o D2, o D1, o menos D3, que é esse daqui, mais o D4, que é aquele lá. Certo? Então, é só seguir, fazer a mesma coisa. Tá? Só que dá muito trabalho aqui, vocês já entenderam como é que é, né? Se eu for fazer assim na louca, assim vai ficar assim, ó, D2, aí o D1 é para cá, ó, aí o D3 é para menos D3 é para cima, e o D4 é para cá, assim, ó. Então, o resultado vai ser daqui para cá, ó. Esse daqui é que seria o vetor S, tá? Ficou bagunçado, ficou em cima, né? Eu não previ exatamente, mas é mais ou menos isso aqui, ó. D2, esse aqui é o D1, esse daqui é o menos D3, tá? E esse daqui é o D4, tá vendo? É só inverter. Então, a subtração de vetores, na verdade, é o quê? É a adição do oposto de um vetor, tá bom? É a adição do oposto. Então, subtração, adição do oposto. Ok? Agora nós vamos falar do método do paralelogramo, tá? Ou regra do paralelogramo. É a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Polígono, lembrando, a gente põe um seguido do outro e obtém o resultado. Onde começa o primeiro e onde termina o último, esse é o resultado, tá? Eu posso fazer até de 2 em 2, 3 em 3, posso fazer esse mais esse, depois fazer o resultado com esse, depois o resultado com esse e obter. Vai sempre dar igual, tá bom? Mas do paralelogramo ele tem uma pequena desvantagem. Eu só consigo fazer o do paralelogramo de 2 a 2, tá? De 2 a 2. Então eu quero somar esses mesmos vetores que está aqui, ó. Eu só reajeitei eles aqui e agora eu vou fazer a soma pelo método do paralelogramo, só que eu tenho que fazer de 2 a 2, tá? D1, D2, D3, D4. Então tá aqui, ó. D1, D2, D3 e D4. Aí me bateu uma questão aqui. Se eu colocasse sem querer os nomes errados aqui, na hora que eu somasse, mesmo pelo método paralelogramo, será que daria o mesmo resultado que esse R aqui? Claro, porque o nome, tá? O nome dos vetores é só para a gente não se perder. Então, se eu fizer a soma dos vetores sem os nomes, não vai dar resultado diferente, tá bom? Bom, então eu vou fazer de 2 a 2. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou somar o D1 com o D2, tá? E o resultado eu vou somar com o resultado do D3 mais o D4. Então, eu vou fazer primeiro o D1 mais D2 e vou fazer o D3 mais o D4. E o resultado desses dois eu vou somar com o resultado desses dois, tá bom? Tudo pelo método do paralelogramo. Então, o paralelogramo implica o quê? Implica eu colocar os vetores começando no mesmo lugar, ou terminando no mesmo lugar. Ou começam juntos, ou terminam juntos, tá bom? Então, o D1 e D2 eu vou colocar, por exemplo, começando juntos. Então, vou fazer o D2 e o D1 e o D2 aqui, ó. Tá? E vou fazer o D3 e D4 aqui, ó. E daí o resultado eu vou colocar aqui. A soma do resultado desse com o resultado desse eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. O D1 primeiro. Então, vamos colocar invertido aqui, que daí não escapa da folha. Então, tá aqui. Aí agora é só puxar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui em cima. Então, aqui. Vamos lá. Qual o tamanho do D1? O tamanho do D1 é 4 e um pouquinho. Vamos lá. 4 e um pouquinho. Então, 4 e um pouquinho, ele vai até aqui, assim, ó. Pronto. Então, tá? Esse é o D1. Agora eu vou somar com o D2. Tá? Então, eu vou pegar o D2 daqui, ó, e vou colocar ele lá no começo do D1. Então, o começo do D2 com o começo do D1, tá? Ou os dois começam junto, ou os dois terminam juntos. É isso que diz a regra do paralelogramo. Então, eu vou colocar começando junto.
Então tá aqui, ó. Então, esse vai ser o D2, vamos ver o tamanho do D2. 6 centímetros e pouquinho, né? Então 6 centímetros e, vamos dizer, 60 ou 60, 70, né? Então aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá? Então esse daqui é o que? É o D2. Então o D1 e o D2, como é que a gente faz? Eu pego a mesma direção aqui do D2, ó, e faço aqui em cima na ponta do D1, ó. A mesma direção, tá? Aqui dá para fazer de olho, né? Vamos fazer aqui. Então, aqui, ó. Então, aqui, na mesma direção, tá vendo? Na mesma direção do D2 lá e na mesma direção do D1 aqui. Desenhando o quê? Um paralelogramo, né? Por isso que se chama regra do paralelogramo, tá? Ó. Então, puxando para cá, vamos ver. Deu certo. Quase que saiu. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, aonde encostou essas duas paralelas aqui, ó, é onde vai terminar a soma. Então, a soma vai começar onde começam os dois e vai terminar lá naquele lá, ó. Então, a soma do D1 mais D2 é esse aqui, ó. É esse daqui até aqui, ó. Tá? Então, esse daqui, quem que é? É o vetor D1 mais o vetor D2. Agora o vetor D3 e D4. Eu falei que eu ia colocar aqui, ó. Mas eu acho que dá para colocar aqui embaixo, hein? Ó, o D3, tá? D3 eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar com esse daqui mesmo. Quer ver, ó? Os lados da régua são paralelos, né? Então eu vou fazer aqui, ó. É o D3. Ah, não, mas eles têm que começar no mesmo lado, né? Então o D4 vai ficar aqui? Não, então tem que puxar ele para cá. Tá? Então tem que puxar ele para cá, tá aqui, ó. Vamos ver o tamanho do D3. É 3 e 3,3, né? Então 3,3 mais ou menos aqui. Então esse aqui é o D3, tá? E vou colocar o D4 aqui, ó. Certo? D4 na ponta dele. Na ponta dele aqui, ó. Então, coloco aqui e puxo. Tá? Então, o D4 aqui, ó. Lembra que eu já tenho que fazer o paralelogramo? Então, para não dar tanto trabalho, eu já vou fazer aqui, ó, na ponta do D3, a paralela ao D4, né? Vamos ver só o tamanho do D4. O D4 tem 4,6. Então, vou colocar aqui 4,6, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse daqui é o D4, certo? Então, o vetor soma vai começar onde começam os dois e vai terminar onde se juntam os dois aqui, né? Ó. Então, vamos fazer aqui paralelo, né? Vou fazer de olho aqui mesmo, que esse aqui dá para fazer de olho. Assim, ó, direto. Tá? Então, paralelo aqui, ó. Onde cruzou, então vai começar lá e vai terminar aqui, ó. Vou tirar esses quadros. Ó, começa aqui e termina aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é quem? É o D3 mais o D4, tá vendo? Então, eu fiz 2 a 2. Eu fiz o D1 mais o D2, que deu esse resultado, e fiz o D3 e o D4, que deu esse resultado. Agora, eu vou somar quem? Eu vou somar o D1 mais D2, que é esse aqui, com esse daqui, ó, que é o resultado do D3 mais o D4, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar a ponta de um com a ponta do outro, tá? Então, novamente, tá? Vou fazer o quê? Vou colocar o D3 mais D4 aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui nessa ponta, porque o outro vai grande, então ele vai parar para lá, né? Então, vou colocar ele aqui, ó. Tá? Vamos ver o mesmo tamanho desse aqui, vai ser 5,8. Aqui. 5,8 dá mais ou menos aqui, ó. Tá?
Esse daqui é o D3 mais D4, tá bom? É um vetor só, é o D3 mais D4. E agora esse daqui eu vou colocar aqui, ó. Então esse daqui eu vou fazer com o esquadro, né? Vou puxar ele, se eu puxar ele para baixo aqui, ó, vai ficar lá, né? Então, aqui, certo? Ó, alinhei lá. Aí coloco esse aqui, alinhadinho, tá? E puxo. Ops, escapou, mas vai aqui, ó, lá na ponta, certo? Aí eu faço aqui, ó. Bom, tem que ficar daquele tamanhão, né? Bom, eu já sei que eu vou ter que fazer paralelogramo, né? Então, vou puxar esse aqui para cá, ó, e já vou fazer o paralelogramo aqui, ó. Na mesma direção, puxar essa reta, tá? Vamos ver o tamanho desse vetor. Esse vetor aqui dá 9,4. Então, vou colocar aqui 9,4. Ufa, quase que saiu para fora da folha, ó. 9,4 aqui, ó. Tá? Então, esse vetor aqui é quem? É o D1 mais o D2. Agora, esse mais esse, então, paralelo a esse aqui, né? Vamos ver se eu consigo assim. Não, melhor fazer com os quadros. Tá? Então, aqui. Junto esse aqui. É um pouquinho trabalhoso, mas quando a gente vai trabalhar com isso aqui, a gente consegue fazer meio que no olho sem tanto esquadro, que dá certo. Eu estou fazendo um esquadro aqui porque eu quero provar para vocês que é a mesma coisa, tá? Então, paralelo lá, paralelo aqui, paralelo aqui, paralelo aqui. Então, o vetor vai começar onde começam os dois e vai terminar onde se juntou as paralelas. Então, dá daqui para cá. Tá? Ó. Então, esse daqui é o vetor R, né? Porque o R, ele é o quê? Ele é o D1 mais o D2 mais o D3 mais o D4, certo? Agora vamos conferir se esse R é igual ao R da outra página lá, ó. Tá? Não é o mesmo? Veja lá. Ó. Ó. E lá, ó. Certo? Vamos ver aqui. Aqui em centímetros deu quase 5, aqui deu quase 6. Mas essas são as imprecisões, né? Mas a gente percebe que a direção é praticamente a mesma. Esse aqui, ó, parece que foi mais parecido com esse aqui, ó. Certo? São as imprecisões. Mas essa é assim que a gente faz a regra do paralelogramo, tá? Eu poderia ter feito também o quê? Poderia ter feito juntado as pontas, tá bom? Se eu juntasse as pontas, também vai dar a mesma coisa, ó. As pontas seria isso aqui, ó. Tá vendo esse D3? O D3 ficaria aqui, ó. O D3. E o D4 ficaria aqui, ó. O D4. Aí eu traria paralela a essa aqui, paralela aqui. Então, o vetor soma vai começar onde se juntam as paralelas e vai terminar onde estão os dois juntos, ó. Tá? Então, na verdade, o paralelogramo, né? O paralelogramo, ele também pode ser visto como o do polígono. D1 mais D2 vai dar isso aqui. Tá? Ó, D3 mais D4 vai dar isso aqui, porque esse aqui também é o D4, ó, essa distância. O D3 é esse aqui, ó, certo? Então, a desvantagem do paralelogramo é o quê? É que a gente só pode fazer 2 a 2, tá bom? O paralelogramo, a gente pode utilizar esse método aqui mais para a gente calcular, por exemplo, o módulo. O módulo ajuda, o módulo da soma de dois vetores, observando o paralelogramo, fica muito mais claro. Tá? Então, vamos fazer, por exemplo, o módulo da soma de dois vetores. Mas antes de partir para aqueles lá, eu vou fazer o seguinte. Não, vamos somar esses aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o D1 mais o D2, tá? O módulo da soma, ó, eu quero saber a soma do D1 mais o D2, tá? Então, para efeito de notação aqui, para ficar mais simples, eu vou chamar o D1 mais D2 de um vetor S, por exemplo, tá? Então, vou chamar esse daqui do vetor S, ó, tá bom?
Então, o módulo de D1 mais D2 vai ser o módulo do vetor S, tá? E o módulo do vetor S, vamos dizer que o vetor D1 e D2 façam entre si um ângulo θ aqui igual a 30 graus, tá? O ângulo entre o D1 e D2 seja 30 graus, tá? Lembrando que o ângulo é da onde começa um vetor e o outro vetor tem que começar no mesmo lugar, tá? Porque se eu colocar, por exemplo, D1 aqui e D2 aqui, ó, você pode achar que o ângulo é esse aqui, mas não é. Eles têm que começar no mesmo lugar, daí isso daqui define o ângulo. Então, o θ aqui 30 graus. Então, o módulo do vetor S, esse vetor S aqui, que é D1 mais D2, ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o módulo do D1 ao quadrado, mais o módulo do D2 ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do D1, vezes o módulo do D2, vezes cosseno do ângulo formado entre eles, tá? Essa daqui é o que a gente chama de lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. Então, é essa regra aqui, ó. O quadrado da soma vai ser o quadrado de um dos vetores, mais o quadrado do outro vetor, mais 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, tá? No caso ali é 30. Então, vamos dizer que o módulo D1, não, vamos dizer não, vamos calcular aqui, né? Então, D1 deu quase 4 e o D2 deu 5,5, quase 6. Então, vamos dizer que é 4 e 6, tá? Então, D1, módulo de D1 é igual a 4 e módulo de D2 é igual a 6, tá bom? Então, esse S aqui vai ser quanto? Ele vai ser o seguinte, então, o módulo de S ao quadrado vai ser o módulo de D1 ao quadrado, que é 4, 4 ao quadrado dá 16, mais o módulo de D2 ao quadrado, então 6 vezes 6, 36, mais 2 vezes o D1, que é 4, vezes o módulo D2, que é 6, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, o ângulo formado entre eles é o quê? É 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, o módulo do vetor S ao quadrado vai ser o quê? Então, esse 2 simplifica com esse 2, dá 1, tá? Então, vai ficar 16 mais 36 dá 52, mais, então vai dar 52, mais 24 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, tá? Então, vamos fazer aqui 24 vezes 1,7, vai dar 28, vai 2, 14, 15, 16, 24 aqui, dá 8, 10 vai 1, 4, 40,8. Então, isso aqui vai dar 40,8. 52 mais 40,8 dá 92,8, certo? Então, o módulo de S vai ser igual a raiz quadrada de 92,8, tá? Então, vamos raciocinar quanto é que é. Se fosse 81 aqui embaixo, a raiz de 81 seria 9, mas é mais que 81. Se fosse 100 aqui embaixo, a raiz de 100 seria o quê? 10. Então, 92 está entre 9 e 10, certo? Então, vamos chutar aqui 9,1, vamos dizer 9,2, tá bom? Então, é aproximadamente, ó, se esse daqui é aproximadamente quase 4, esse daqui é quase 6, né? Para menos, esse aqui, ó, 9, alguma coisa, tá vendo? 9, alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 alguma coisa, tá? Então, essa fórmula realmente funciona. Essa é a lei dos cossenos. Sempre que eu quiser saber o módulo da soma de dois vetores, eu uso esse aqui, ó. Eu tenho que saber o módulo de um dos vetores, o módulo do outro vetor, e tenho que saber o ângulo formado entre os dois vetores. Não só o ângulo, mas o cosseno desse ângulo, né? Porque se ele falasse que o ângulo ali fosse 32,5, qual é o cosseno de 32,5? Não sei, né? Mas 30 graus eu até sei de cabeça, é raiz de 3 sobre 2, tá? E eu chutei, nem sei se isso ali é 30 graus mesmo, mas parece que é. Tá bom, gente? Então, é essa daqui que eu resolvo. Só que nem todos eu vou precisar usar essa fórmula. Tem situações especiais entre a soma de dois vetores
em que o ângulo é uma coisa bem específica e essa parcela aqui geralmente desaparece, tá? Ou não desaparece, mas a gente consegue resolver de um jeito mais fácil, tá bom? Então agora vamos fazer os casos especiais da soma de dois vetores, tá? Então o primeiro caso especial é quando os vetores têm iguais direções e sentidos, tá? Igual em direção e igual em sentido. Então, por exemplo, eu tenho esse vetor aqui, vamos chamar esse aqui de vetor D1, e eu tenho esse vetor aqui, que eu vou chamar de D2, tá? Então, vamos dizer que D1 tem o módulo 1 unidade, tá? 1 unidade. E esse vetor D2 tem o módulo 2 unidades, tá? Ó, uma e aqui uma, duas. 2 unidades, ok? Então, eu quero somar esses dois vetores. Como eles estão na mesma direção, se eu colocar, por exemplo, na regra do polígono, eu percebo que eu vou colocar o D1 aqui, ó, né? D1. E em seguida do D1, o que? O D2. Tá? Então, esse aqui é o D2. E o vetor resultante vai começar onde começa o primeiro e vai terminar onde termina o último. Então, o vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Esse vai ser o vetor R. Tá? E nesse caso, o vetor R, como eles têm a mesma direção, dá para perceber que se aqui tem uma unidade e aqui tem 2 unidades, ou 1 centímetro, 2 centímetros, o vetor R vai ter o quê? 3 centímetros. Tá? Então, o modo do vetor R aqui, ó, vai ser igual ao modo do vetor D1 mais o modo do vetor D2. Tá bom? O modo do D1 mais o modo do D2, quando eles estão no mesmo sentido. Se eu jogar naquela fórmula lá da lei dos cossenos, o que vai acontecer? O cosseno o ângulo entre eles é zero, porque eles estão na mesma direção. Então, o ângulo entre eles é o que? É zero, porque eles estão na mesma direção. E cosseno de zero é o que? É 1. Então, isso aqui vai ser D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado mais 2 vezes D1 mais D2. Tá? E isso daqui o que é? É o quadrado da soma. Olha só. Se eu pegar esse lado e levar ao quadrado, vai ficar módulo de R ao quadrado. E se eu pegar esse lado aqui e levar ao quadrado, vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, tá? Produto notável, mais o quadrado do segundo, tá? Opa, desculpa. Então, vamos lá de novo. Se eu pegar isso daqui e levar ao quadrado dos dois lados, então vai ficar R ao quadrado mais, vai ser igual ao quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tá? Então, isso aqui é produto notável. Então, a gente percebe que quando o ângulo entre eles é zero, a soma do R vai ser vai ser a soma dos dois mesmo. Tá? Então, isso daqui a gente percebe que vai dar o mesmo valor. Por exemplo, aqui é 3, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 1 vezes 2. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. E 3 ao quadrado, 9. Então, bateu. Tá? Então, esse é o primeiro caso especial, em que as direções dos vetores que eu estou somando são iguais e os sentidos também são iguais. O segundo caso especial, tá? O segundo caso é quando eles são iguais nas direções, tá? E diferentes nos sentidos. Tá? São diferentes nos sentidos. Então, um exemplo seria, por exemplo, o D1 aqui, ó. D1. E o D2 ser assim, ó. Esse é o D2. Tá vendo? Eles têm a mesma direção. Mas um tem um sentido para a direita e o outro tem um sentido para a esquerda. Então, quando eu for somar os dois, se eu fizer pela regra do paralelogramo, D1 mais D2, eu vou colocar o D2 começando aqui no final do D1 para lá. Ó. Então, vai ficar assim, ó. D1, tá? E D2 para cá, ó. D2. Então, o meu vetor vai começar onde começa o D1 e vai terminar onde termina o D2. Então, vai ser daqui para cá, ó. Tá? Então, esse daqui vai ser o vetor o quê? Resultante. E nesse caso,
O ângulo entre os dois vetores são o quê? 180, ó. Aqui é 0, né? Aí vai, ó. 180, quando um fica para lá e o outro fica para cá. Então, o ângulo é 180. Tá? Nesse caso aqui, eu vou pegar o maior deles, então o módulo do vetor resultante vai ser o que? O maior deles, que é o módulo de D2, menos o módulo do D1. Tá? É só fazer a diferença entre os módulos. Se eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, vai dar o quê? Então vai ficar módulo do R ao quadrado, vai ser, então, uma diferença elevada ao quadrado. Então, produto notável. O quadrado da diferença dá o quê? Dá o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Tá? Aí você fala, parece a lei dos cossenos. Mas a lei dos cossenos é o seguinte, eu teria que fazer mais 2 vezes o módulo de um, vezes o módulo do outro, vezes cosseno do ângulo entre eles. Só que o cosseno do ângulo, o ângulo entre eles é o quê? O θ entre eles é 180 graus. E o cosseno de 180 graus é o quê? É menos 1. Então vai ficar mais 2d2d1 vezes menos 1, vai dar mais vezes menos, menos 2, d1. Então, o módulo, isso daqui vai ser exatamente aquilo lá. Então, vamos dizer, d1 é 1 e d2 é 2, né? Então, vai ficar aqui, ó. Eu já sei que o módulo vai ser 1. 1 ao quadrado vai ser d2. 2 ao quadrado, que é 4. Mais d1. d1 ao quadrado é 1, né? 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes d2 é 2, vezes d1. d1 é 1. Então, vai ficar aqui, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Vezes 1, menos 4. Mais 4 com menos 4, corta. Então, 1 ao quadrado vai ser 1. Então, tá certo. O módulo é 1. Então, é outro caso especial, tá? Em que os vetores têm mesma direção, mesma reta suporte, só que sentidos contrários. Então, vou pegar o maior deles e tirar do maior o menor. Agora, quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu somo para obter o resultado, tá? E o terceiro caso especial é aquele em que o ângulo entre eles é 90 graus. E daí eu vou ter um triângulo retângulo. Então, vou já desenhar dois vetores aqui. Então, o vetor aqui, D1, tá? E o vetor aqui, ó, D2. Tá? Vetor D2. Eles fazem entre si 90 graus, tá? Então, o vetor resultante entre esses dois, eu puxo para cá, e onde encontrou, então, começa da onde começam os dois e termina lá daquele lado lá, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Esse é o vetor resultante. Agora, se você parar para olhar bem esse vetor resultante é a hipotenusa de um triângulo retângulo, ó. Esse é o triângulo retângulo, onde essa medida aqui é o módulo de D2 e essa medida aqui é o módulo de D1. Então, aqui a gente aplica Pitágoras, certo? Aí você fala, mas e aquela regra dos cossenos? Vamos lá, a regra dos cossenos diz o seguinte, que o módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser o módulo do vetor D1 ao quadrado, mais o módulo do vetor D2 ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de D1, vezes o módulo de D2, vezes cosseno do ângulo entre eles. Só que o ângulo entre eles é o quê? É 90, certo? Então, cosseno de 90 graus. Só cosseno de 90 graus é o quê? É 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 0. E isso daqui não é o teorema de Pitágoras, ó. R ao quadrado é D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. É o teorema de Pitágoras, tá? Então, se D1 aqui, por exemplo, é 3, né? O módulo de D1 é 3 unidades, e o D2 são 4 unidades, tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25. Então, que número elevado ao quadrado dá 25? É 5, né? Então, o R aqui vai ser, né, 5 unidades. Esse daqui é o tal do triângulo pitagórico, tá? Onde um cateto é 3 ou múltiplo de 3, o outro cateto é 4 ou múltiplo de 4, e a hipotenusa, então, vai ser 5 ou múltiplo de 5. Tá? Então, por exemplo, se aqui for 30, aqui for 40, aqui vai ser 50. Se aqui for 12, ou seja, 3 vezes 4, 12,
aqui vai ser 16, 4 vezes 4, aqui vai ser 5 vezes 4, 20. Entendeu? Isso que é o triângulo pitagórico. É 3, 4, 5, ou múltiplos de 3, 4 e 5. Tá bom? Então, esses são os 3 casos especiais. Lembrando aqui, então, quando o ângulo entre eles não for 90, nem 0, nem 180, eu aplico essa regra aqui, ó. Tá? E daí eu vou obter o módulo do vetor resultante por essa regra que é a lei do cosseno. Quando eu tenho esses casos especiais em que o ângulo entre eles é 0, então aqui o θ é igual a 0 graus, tá? O ângulo entre eles é 0, então eu só somo. Não preciso aplicar a regra dos cossenos, é só somar o modo de um com o modo do outro. Quando as direções são iguais, mas os sentidos são diferentes, aí eu subtraio um do outro. Eu pego o maior menos o menor e eu tenho o vetor resultante. Aí o ângulo é o quê? 180 graus. E quando o ângulo é 90, aí eu aplico o Pitágoras, tá? É o quadrado de um deles, mais o quadrado do outro vai ser igual ao quadrado do resultante. Tá? Lembrando que aí é só passar esse quadrado para o outro lado como raiz quadrada. Tá? E eu tenho o vetor resultante aqui. Então, esses são os casos especiais. Tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre o vetor unitário. O que é o vetor unitário? O vetor unitário é uma outra forma da gente somar vetores. Tá bom? É mais fácil, eu não tenho que aplicar quadrado, Pitágoras, nem nada. Apesar que quando nesses dois casos aqui, isso aqui é mais fácil, tá? Agora, o vetor unitário ele ajuda muito a gente a calcular soma de vetores. Então, vamos, por exemplo, vamos tentar colocar esses aqui, deixa eu ver esses aqui, ó. Vamos tentar colocar esses aqui no quadro. Então, vamos dizer que esse daqui vai 1, 2, 3 e sobe 1, 2, tá? Então, o D1... ele vai daqui e sobe 2, ó. Então ele vai para lá. Ó. Tá? Vamos dizer que esse aqui é o D1. Tá? O D2, ele é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o D2, vamos dizer que ele são 6 quadradinhos para lá. Né? Então vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse aqui, ó, daqui para cá, é o D2. Tá? O D3 é 1, 2, 3 para baixo. Então, o D3 aqui, 3 quadradinhos para baixo. Aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Então, esse aqui é o D3. Tá vendo? Ó, D1, 2 para cá, ou melhor, 3 para cá, 2 para cima. O D2 são 6 para cá para a direita. O D3 são 3 para baixo. E o D4, vamos dizer que seja 1 para baixo e 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Então, ele desce 1 e vem 4 para cá. Então, aqui, ó, daqui para cá, ó. Então, esse aqui é o D4. Tá bom? Então, olha só. Esses são os vetores D1, D2, D3 e D4 colocados aqui num plano quadriculado. Tá? Cada distância aqui entre cada reta horizontal, a gente vai dizer que tem uma unidade, e a distância entre cada reta vertical aqui, uma unidade também, tá bom? Então, eu vou definir 2 vetores aqui nesse quadro, tá? 2 vetores, que eu vou chamar de vetores unitários. Então, por exemplo, esse daqui, ó. Tá? Esse vetor que tem uma unidade, módulo 1, tá? Ó, esse aqui tem módulo 3, esse aqui tem módulo 6, esses são fáceis de dizer, né? Agora esse aqui não, esse daqui tem mais do que 4, porque 4 seria aqui, como aumenta é um pouquinho mais que 4. E esse aqui 3 seria aqui, então é um pouquinho mais que 3. Não digo que chega a 4 também aqui, tá? Mas eles são maiores. Então esse daqui é o vetor unitário, ele tem o tamanho 1, tá? E ele é para cima. Então, esse daqui eu vou chamar de vetor J. Tá? Vetor J. E o vetor unitário para a direita aqui, ó, também de uma unidade, que eu vou chamar o vetor I. Tá? Então, eu tenho 2 vetores aqui. Defini 2 vetores, o I e o J. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses vetores em função do I e do J. Tá? E para isso, eu tenho que entender o seguinte. Por exemplo, o D2 aqui, ele é um vetor I mais outro I
mais outro i, mais outro i, mais outro i, mais outro i. Então, eu posso dizer que o vetor D2, tá? Esse vetor D2, ele é 6 vezes o vetor i. Correto? 6 vezes o vetor i. Tá? Por exemplo, o D3, se o D3 fosse para cima, aí eu poderia dizer que o D3 era um J mais outro J mais outro J. Certo? 3 J's para cima. Mas como ele é para baixo, então eu vou dizer que ele é menos um J, menos outro J e menos outro J. Então, o D3, eu vou dizer que ele é menos 3J. Ó, tá? Menos 3J, porque o J é para cima e o menos J é para baixo. Então, isso aqui é menos 1J, menos 2J, menos 3J. Tá? Então, multiplicar um vetor por um número é só somar esse mesmo vetor tantas vezes que aparecer ali. Tá? Eu posso também falar de meio vetor, daí é metade do vetor. Né? Então, por exemplo, o vetor D2 dividido por 2 é a mesma coisa que meio vezes D2. Certo? Só que o D2 não são 6 i's, né? 6 i's, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i's. Então, metade do D2 vão ser o quê? 3 i's, ó. 1, 2, 3. Tá? Então, é só a gente usar a lógica de quanto que cada um deles vale em relação a esses aqui, tá bom? Então, o D3 e o D2 é relativamente fácil. O mais fácil é o D2, que é 6 vezes o i, ó. O i é para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 i's dá o D2. O D3 já é um pouquinho mais difícil, porque eu tenho que inverter o J. Então, eu tenho que entender que é menos J, menos J, menos J. Então, é menos 3J. E o D1? O D1 vai ser o quê? Vai ser 1, 2, 3 i's, 3 i's, tá? Para cá. E mais 2 J's, ó, porque vai 2 J's para cima. Então, 1, 2, 3, 1, 2. Então, vem 3 i's para cá e 2 para cima. Aí você fala, não, mas se eu quiser fazer 2 J's primeiro, 1, 2 e mais 3 i's. 1, 2, 3. Dá também. Eu posso fazer 1 i, 1 J. 1 i, 1 J e 1 i. Tá? I, J, I, J, I. Entendeu? Então, o D1 ele vai ser 3 i's mais 2 J's. Tá vendo? E o D4? O D4, ele desce, ó, na vertical ele desce. E na horizontal ele volta 4 i's, ó. O i é para lá, mas ele vem daqui para cá, ó. Então, menos i, menos i, menos i, menos i e menos j. Então, o D4 é menos 4 i's e menos 1 j. Nem precisava ter colocado esse 1, era só colocar j mesmo, menos j. Certo? Então, a soma desses vetores todos, né? A soma desses vetores todos, que vai ser o R, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma entre os i's e a soma entre os j's. Então, por exemplo, os i's, tem os 6 i's daqui, aqui não tem i, aqui tem 6 i's, aqui não tem i. Aqui tem 3 i's, então 6 i's com 3 i's dá 9 i's. Menos 4 i's dá o quê? 5 i's. E os j's? Então, aqui eu tenho menos 3 j's, que é para lá. Não, é para cá, para baixo. O j é na vertical, né? Então, menos 3 j's. 1, 2, 3. Mais 2 j's, então sobe 2. 1, 2, então ficou só 1 para baixo. Então, esse 1 para baixo, que é o resultado desses dois, com mais 1 para baixo, vai dar menos 2 j's. Ou seja, 2 j's para baixo. Então, o R aqui, ó, se eu pegar o R começando daqui, ele vai fazer o quê? 5 i's. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vai descer 2 j's. Então, 1, 2. Então, ele vai começar aqui e terminar aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é o vetor R. Tá vendo? Eu não precisei ficar fazendo aquela trabalheira toda com o esquadro, mexendo para cá, paralelo para cá, tal. Mas se eu tenho aqui uma parte quadriculada, eu consigo colocar tudo em função dos unitários, o i e o j. Então, o D1 ficou 3 i's mais 2 j's. Ó, 3 i's mais 2 j's. O D2, 6 i's. O D4, menos 1 j, né? Menos 4 i's e menos 1 j.
Tá? E o D3, menos 3J. Então, quando eu somo os I's e os J's. E vou ter o R, que é 5I menos 2J. Vamos ver se é a mesma coisa, ó. Lembrando, olha lá, ó. Tá? É claro que essa daqui eu chutei as medidas lá nesse quadriculado, né? Ficou um pouquinho parecido, né? Olha lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2. Então, são 5 para a direita e 2 para baixo. Parece que está certo aqui, conforme está aqui, ó. Certo? Então, na minha opinião, a parte mais fácil de somar vetores é quando eu consigo enxergar em termos de vetores unitários. Agora, eu posso fazer o método do polígono aqui? Posso, e fica até mais fácil. Por quê? Porque agora eu sei exatamente onde começa e onde termina, sem ficar usando aqueles negócios lá. Tá bom? Ó, o D4, por exemplo. O D4 tem que terminar aqui, né? Vamos tentar encaixar esses aqui. Eu vou fazer até com uma cor diferente, porque aqui está tudo preto, né? E eu vou fazer por cima. Então, o D4 tem que terminar aqui, ó. O D4, 1, 2, 3 e um para cá. Então, esse aqui é o D4. Certo? O D3 ele desce, então vai descer 3 daqui, ó. Então esse aqui seria o D3, tá vendo? 3. O D2 seria um 6 para cá, então, ó. 3, 4, 5, 6. Então é daqui para cá, ó. Tá? E o D1 começa aqui e vai 3 para cá e 3 para cá, 2 para lá, ó. Tá? D1, esse aqui é o D2, esse aqui é o D3, e esse aqui é o D4. Tá vendo? Exatamente o R. Entendeu? Então, o plano quadriculado facilita muito a gente calcular o módulo. Ah, não, o módulo aqui ainda não calculamos, né? Mas o módulo desse daqui é muito simples, ó, porque agora eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Ó, o R tem um triângulo retângulo. Uma das hipotenusas, um dos catetos mede 2 unidades, o outro cateto mede 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, R vai ser o quê? O módulo de R ao quadrado vai ser, né, 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Dá 4 mais 25, 29. Então, isso aqui vai dar 29. Então, o módulo de R vai ser o quê? Raiz quadrada de 29, que dá 5, alguma coisa, né? 5, porque 5 vezes 5 dá 25, e 6 vezes 6 dá 36. Eu chutaria que isso aqui dá uns 5,3, alguma coisa assim, tá? É chute isso aqui. Mas fica muito mais fácil agora calcular o módulo de R, né? Por polígono fica fácil, porque eu consigo rapidamente colocar os vetores, tá? E o módulo, então, agora que eu tenho o vetor R em função do I e do J, que são vetores unitários, então eu tenho exatamente o triângulo retângulo que forma aqui o vetor resultante como hipotenusa. Ó. Então é só jogar aqui no teorema de Pitágoras e resolver. Imagine se eu fizesse isso aqui com aquela lei do cosseno. Eu ia ter que saber o ângulo entre um e outro, o ângulo entre um e outro, o cosseno entre eles, tal, fazer um monte de cálculo. O quadriculado fica muito mais fácil. Tá bom? Gente, então eu encerro essa aula aqui de vetor. Desculpa ter demorado para postar essa aula, tá bom? Mas vamos lá, estudem. A playlist já está aí, eu vou colocar aqui o link, o i, tá? Na verdade, já deve ter aparecido lá no começo do vídeo, mas tá? A playlist está aqui. Dá uma olhada na playlist, a playlist está Estou aumentando a playlist, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre essa aula, por favor, poste nos comentários. Tá bom? Mais uma vez, desculpa a demora. Tá? Então é isso aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com as pessoas que você conhece aí, tá bom? Até a próxima.